Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é 27 de agosto de 2025. HIMARS, os famosos lançadores de foguetes, né? HIMARS destruíram um posto de comando e de operadores russo em Kursk. E ataques a 10 maiores refinarias russas. Vamos dar as consequências que estão causando na economia russa, que está colapsando e aceleradamente até por causa da quase incapacidade russa, muito pequena que ficou, para produzir e processar o petróleo bruto. Quero convidar a todos a inscreverem-se no canal, a todos os que não são inscritos, porque aqui vocês veem a verdade, é importante. Eu conto com você mesmo. Inscreva-se no canal, tá? Conto com você. E também conto com todos vocês para darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É muito importante também. O foguetes HIMARS visitaram um posto de comando e também naquela região, naquele território do posto de comando, tinham uma central de operadores de drones do exército da Rússia. E isso trouxe grande prejuízo para eles, baixas para o alto comando do exército da Rússia, ali na região de Kursk, bem como os operadores de drones, que foi fatal para todos, o posto foi destruído. Os foguetes HIMARS são muito certeiros. Em outras oportunidades, eu já disse e vou repetir, que pode ser que tenha gente que não assistiu aqueles vídeos há tempos atrás, que a precisão do foguete HIMARS é de meio metro. Ou seja, ele não erra, quando ele erra o tiro, ele cai a meio metro da onde foi apontado o alvo. Então, é bingo, acerta de qualquer maneira. As forças ucranianas, elas tiveram muito sucesso nesses dois importantes alvos militares das Forças Armadas da Rússia, que ficava, né, na vila russa de Dubrava. Os detalhes foram revelados e desta vez o alvo do ataque foi primeiro um posto de comando, que ali ficava na região e tinha também esse central de operação de drones. Esse posto de comando ele foi destruído, bem como o posto de controle dos operadores de drone, que eles chamam posto de controle, do regimento das Forças Armadas Russas de número 186. Também não existe mais. Segundo informações, eles não ficavam na mesma casa, na mesma edificação, vamos chamar assim, mas eles estavam no mesmo território, numa outra edificação no mesmo território, como se fosse um quartel, tem diversas construções, os operadores de drones ficavam numa casa e os comandantes, né, o comando da brigada ficava em outro. Mas o relatório é que de dentro onde era o posto de comando não saiu ninguém. Então, em princípio, considera-se que todos morreram, né? Então, foi um ataque da Ucrânia nessa vila. Essa vila, ele era um regimento que estava ali nesse aquartelamento, né? Esses operadores eram desse regimento, de número 186, como eu já disse para vocês, que faziam o controle, o lançamento e o controle desses drones no campo de batalha. Mas os drones, aqueles que atiraram, eles atiraram cada um numa das edificações e sabiam exatamente onde é que estavam os operadores de drone e onde é que estava o posto de comando, né? Tanto que nem dos operadores de drone também não saiu ninguém. Então, em princípio, não deve ter sobrado ninguém, tanto entre os operadores de drone quanto o quartel general ali, o posto de comando onde aconteceu o ataque, onde estavam os oficiais, e segundo informações, ainda não foram determinados o número de baixas, tanto dos operadores quanto do posto de comando. No entanto, tem-se a certeza que vieram a óbito muitos oficiais superiores e ainda talvez o comandante da brigada e do regimento, mas não se tem essa informação ainda. Aí, inclusive, um canal russo, o Canal do Norte, fez uma reclamação para, né? A Ucrânia está atacando regularmente alvos
postos de comando das Forças Armadas Russas aqui em Kursk, que de fato, só esse ano, já esse deve ser o quarto que foi abatido, quarto ou quinto posto de comando. Eu tenho relatado, mas não tenho contado, quer dizer, até o momento a gente, mas deve ser quarto ou quinto que foi, e com sucesso, né? E aí esse canal até foi assim irônico, né? Com raiva, mas irônico, ele disse, parece que o inimigo, no caso ele chamou os ucranianos, né, está trabalhando em alvos de acordo com uma lista enviada do nosso quartel-general, né? Achei engraçado, eles assim expressaram uma maneira, pô, os caras destroem tudo que é quartel-general, acho que ali na região de Kursk é uma das que mais destruíram, embora aqui em Donetsk também destruíram bastante quartéis generais lá, em Zaporizhia, em todo lugar eles estão destruindo, né? Quartel-general, e tem bastante oficiais superiores e oficiais generais também mortos. Tanto que aqui em Kursk é que morreu o vice-comandante da Marinha, né? Aquele Mikhail Gudov, que os ucranianos destruíram e tiraram a vida dele ali com esse ataque. Então, também ele falou que os drones, né, esse foi um ataque de HIMARS, de foguetes, mas eles têm sobrevoado com muita frequência nos últimos dias, ele falou, esses autores desse canal russo, eles têm sobrevoado e têm, com isso, dirigido os mísseis antiaéreos HIMARS americanos, que permitem que os militares ucranianos atinjam alvos a uma distância de até 80 quilômetros aqui no território, né? E isso é verdade. O HIMARS ele tem distâncias maiores, mas os que na época o governo americano deu para ele, os que estão lá, ele pode atingir até 80 quilômetros. Mas ele não ficando muito longe da linha de contato, ele consegue, de fato eles não estão, porque eles apoiam também a tropa ucraniana nos ataques da Rússia, para defender dos ataques da Rússia, e tem tido muito sucesso. E, então, essa distância que ficava essa vila de Dubrava, o HIMARS foi perfeitamente adequado para fazer tal operação, né? E atingiram com sucesso, e mais uma vez, bingo, as Forças Armadas da Ucrânia estão destruindo o inimigo, inclusive cortando a cabeça da serpente que corta o comando, né? Da serpente russa, perigosa. E quero falar agora o ataque às 10 maiores refinarias russas. O grande problema é que isso aconteceu esse ano, né? 5 eu relatei agora no último vídeo, que foram tudo uma sequência, uma atrás da outra. Isso aí, eles interromperam os ucranianos só nesse ataque, porque elas já bombardearam mais de 30 refinarias, né? E destruíram algumas precariamente, mas essas são as maiores. E ele interrompeu 1,1 milhão de barris dia a produção. E elas não estão funcionando mesmo, né? Demora meses para reparar, mas a Rússia tem um problema, dinheiro. Da onde tirar dinheiro para reparar isso aí? Não tem agora. Só se a guerra parar e conseguir um bom financiamento internacional. Então, esses ataques ucranianos, eles interromperam uma capacidade muito grande da Rússia, e esse setor já está em colapso. Ele não tem mais condições muito de exportar, minimamente apenas. O ditador da Rússia já proibiu a exportação, eu falei importar, mas é exportação, a exportação dos derivados de petróleo. Então, não, segundo informações, o que está no mar, vai chegar no destino, mas não se farão novos embarques de derivados de petróleo, gasolina, diesel, óleos, etc, etc. Esses ataques, então, foram muitos sucessos, e inclusive quem relata isso é a agência de notícias alemã Reuters, né, que fez esse relato agora na data de ontem. E a Kiev tem atacado dezenas de refinarias, depósitos de petróleo e instalações militares e industriais desde o início da invasão, desde fevereiro de 2022. Tenta interromper assim o esforço de Moscou. Ataques de drones no inverno forçaram pelo menos 4 refinarias russas a fecharem, né? Isso agora nesse último inverno, que foi praticamente entre dezembro a março, né? Que foi pesado ali, e eles fecharam durante o inverno, que é uma época muito crítica para a Rússia, inclusive, que é muito frio. Os ataques prejudicaram a capacidade da Rússia de processar, de exportar petróleo, e criaram escassez de gasolina em algumas regiões russas, bem como na própria Crimeia ocupada. E a Ucrânia tem aumentado os ataques recentemente, antes de possíveis negociações de paz após o encontro dos presidentes Donald Trump, Estados Unidos,
e com o ditador russo Vladimir Putin, que aconteceu em 15 de agosto. Então, a Ucrânia está tendo bons resultados nesse ataque em profundidade contra a economia da Rússia, que são alvos legítimos, e também contra alvos militares, que a gente sempre tem trazido as informações atualizadíssimas para vocês no canal. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, porque aqui vocês viram a verdade, e deem um like, porque aqui vocês viram a verdade. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.